Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda se você é novo ou nova por aqui. E se você já faz parte da família, pega seu café que hoje a gente vai conversar sobre um livro que, meu Deus do céu, eu não sei lidar com o que está acontecendo depois que eu terminei de ler esse livro. Eu não consigo, eu apenas não sei o que vai ser essa resenha além de um surto. Então, vamos comigo. Os casos foram arquivados. Os criminosos acreditam ter se safado. Mas com sua ajuda, me certificarei de que, ainda que a justiça tarde, ela não falha. Meu nome é Ellie Castilho. E esse é o Justiça Tardia. Hoje nós vamos falar sobre Garota 11, um livro que vai lançar agora dia 9 de setembro pela Suma de Letras. É um livro da Amy Suiter Clark. Essa autora, ela é nova, esse é o primeiro livro dela, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei. E esse livro vai contar pra gente a história da Ellie Castilho, uma produtora de podcast, ela é uma apresentadora de podcast e o podcast dela, o Justiça Tardia, está na sua 5ª temporada. E nesse podcast, a Ellie trata de True Crime, um assunto que, assim, eu gosto muito, sou apreciadora, gosto de assistir séries, ouvir podcast, enfim, consumir conteúdo de True Crime. Não é um assunto que eu falo muito por aqui, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que ter um cuidado quando fala sobre True Crime, e a forma com que a gente fala sobre True Crime é muito importante. Então, eu acho que esse livro, ele acertou em muitos pontos e a gente já vai voltar para esse assunto. Mas, em Garota 11, Ellie Castilho é uma apresentadora de podcast e fissurada por um crime que não foi resolvido ainda, que é o assassinato, o assassino da contagem regressiva, o serial killer ACR. Ela começa a pesquisar mais sobre esse assunto pra, contar pra gente aí nesse podcast dela. E a história se passa na vida real e na narração do podcast, que inclusive é muito legal a forma com que eles fazem, falando até sobre a trilha sonora da narração. Parece realmente que você está ouvindo um podcast. E eu, como apreciadora e também apresentadora de um podcast, gostei bastante. Eu gosto muito de livros que são podcasts também. A gente já falou sobre Sede aqui, que eu vou deixar nos cards pra você. Então, se você gosta desse conteúdo, gosta de livros de thriller, gosta de true crime, gosta desses assuntos, gosta de resenhas muito bacanas, clica que você se inscreve no canal e continua nos acompanhando. A gente tá aqui há quase 11 anos produzindo conteúdo, então a gente conta muito com o seu apoio. Então vamos lá falar sobre Ellie Castilho, a nossa apresentadora do Justiça Tardia. Ela é uma personagem muito interessante e ela logo de cara mostra pra gente que é uma personagem destemida e um pouco até imprudente, né? Algumas coisas que a Ellie faz logo de cara mostram pra gente que ela tem um temperamento um pouco, eu não diria difícil. A Ellie é uma pessoa até muito fácil de se lidar. Ela não é aquela protagonista com... Como que eu posso dizer? Ela não é uma protagonista que é arrogante ou acha que sabe mais que os outros. Não, pelo contrário, ela é uma personagem muito fácil de se lidar e você vê que ela quer fazer o bem, ela é uma personagem boa, ela é uma pessoa boa, mas aqui ela tá muito, muito, muito envolvida nesse caso. Esse é a 5ª temporada do podcast dela e ele tá fazendo muito, muito, muito sucesso porque é um caso ali em Minneapolis que, enfim, foi muito conhecido, enfim. O livro é de ficção, né? Vamos deixar claro, ele não é um true crime verdadeiro, apesar no podcast eles tratarem de true crime, a gente tá falando de uma ficção. Ela foi escrita pela Amy Suiter Clark e a gente tem alguns personagens bem interessantes nessa história. Além da Ellie, nós temos o marido dela, o Martin Castilho, que é um personagem muito fofo, muito querido nesse livro. Ele ajuda a Ellie em algumas situações, inclusive do podcast ele aparece, porque ele trabalha no necrotério, ele é um médico legista, então ele dá às vezes parecer, enfim, as opiniões dele no podcast, isso é bem interessante. Um fato peculiar sobre, não peculiar, mas interessante sobre a Ellie é que ela trabalhava no serviço social e ela
né, tinha ali um cargo investigando situações de risco com crianças, situações de sequestro, enfim, coisas que envolviam crianças. Então ela tem essa veia mais investigativa e o podcast dela é mais investigativo. Ela vai atrás para resolver. E ela foi ganhando certa notoriedade com o podcast a partir do momento em que ela, né, os casos começaram a serem resolvidos e ela teve sucesso. Então ela se dedica totalmente ao podcast. Ela saiu do serviço social, a gente descobre depois o motivo, por quê, como que isso aconteceu, como se sucedeu, mas ela começa aí a, enfim, ter 100% da vida dedicada ao podcast, e a gente vê realmente que toda a investigação dos casos demanda muito sim dela. E ela é uma profissional muito dedicada, ela tem uma equipe, a gente até vê a Tina, alguns personagens ali que fazem parte da equipe, mas a gente vê também todo esse trabalho de produção de conteúdo bem solitário, que é ela gravando monólogos, ela investigando as coisas, é muito a banda de um homem só em certas situações. Apesar dela ter uma equipe, ter uma produtora, ter pessoas que cuidam ali, ajudam ela em todos os outros quesitos, ela ainda é a pessoa que faz tudo ali. Então é muito importante quando a gente fala sobre Garota 11, falar dessa parte da internet que o Garota 11 trata. Por quê? Eu sou criadora de conteúdo, né? Tenho esse canalzinho aqui, no qual vocês estão me vendo. Mas eu também trabalho com produtores de conteúdo. Eu sou especialista em desenvolvimento de audiência, eu trabalho em uma network, trabalhei como social media e tudo mais, mas há alguns anos eu trabalho muito com criadores de conteúdo. Trabalho ajudando outros criadores, trabalhando com estatística, desenvolvimento de audiência e desenvolvendo estratégias. Então eu converso com produtores de conteúdo de todos os tipos, de todos os nichos, todos os dias. Todo dia eu converso com algum produtor de conteúdo. E que não são meus amigos, mas são a trabalho. Então faz uns 2, 3 anos mais ou menos que eu comecei a ter até outra visão sobre a produção de conteúdo e ver as coisas de forma diferente e não tão apaixonada como eu via. Eu ainda amo produção de conteúdo e eu ainda vejo as coisas de forma muito apaixonada. A gente vê isso em vários vídeos onde eu falo sobre produção de conteúdo, que é uma paixão minha, mas eu acho sim que a gente tem que ter um olhar crítico para produção de conteúdo, e isso é muito interessante porque a Amy, ela entende como é a produção de conteúdo, e a gente vê isso nesse livro. Eu acho muito sensato a forma com que ela faz. Mas ela também vai tratar sobre os haters, sobre toda a carga emocional que é você criar conteúdo na internet, principalmente de algo que está fazendo sucesso, de algo que incomoda. E eu até salvei aqui uma frase em especial, que é de um trecho desse livro. Eu inclusive mandei para as minhas amigas em um grupo, porque postei na internet inclusive, porque eu achei esse trecho essencialmente importante, porque ele fala muito sobre a criação de conteúdo realmente. É o seguinte: ser uma mulher que se expressa online significa lidar com insultos constantes, pela qual se faz ou se diz, não importa quão insignificantes ou inocentes. E aí ela começa a passar os olhos pelas mensagens, né, dos e-mails do podcast, e ela fala que a maioria era haters, pessoas que acreditavam conhecer o caso melhor do que ela e que estavam determinados a desmerecer tudo o que ela dizia. A maior parte das mensagens seguia a mesma linha de raciocínio. Ela estava mentindo sobre as fontes, estava enganando as pessoas sobre a investigação policial, estava sendo alarmista ao dizer que o ACR ainda estava vivo. Então a gente tem muitas situações ali onde ela inclusive fala sobre essas certas mensagens, sobre toda a situação, como as pessoas ao redor da Ellie estão lidando com essas mensagens também, porque é algo que afeta. E sim, às vezes a gente fala que é um comentário, ele só tá fazendo uma crítica, mas todas as críticas ali nesse quesito, né, a forma com que elas repassam isso pra gente dentro do livro, mostram essa carga que tem pra ela e mostram o quão esse caso também é muito pessoal pra ela. E aí a gente vai começando a se sentir mais um pouco dessa história. O assassino é um personagem que a gente também passa a conhecer um pouco mais. Eu acho interessante a forma com que a Amy conta pra gente a história dele, como ela vai dando entre episódios de podcast essas nuances. Parece realmente que a gente está acompanhando
passo a passo da descoberta, parece que a gente está descobrindo junto com quem está ouvindo o podcast o que está acontecendo. Isso dá uma sensação muito gostosa, principalmente se você é ouvinte de podcast. Você tem essa sensação enquanto você está lendo o livro. E a escrita da Amy é muito boa de ler, sabe? É um livro de 470 páginas que eu li em 2 dias. Eu engoli esse livro. Eu li ele, pra vocês terem ideia, no celular. Por quê? A editora mandou, a Suma mandou pra gente. Eu peguei ele no NetGallery, que eles mandam, que vai direto pro Kindle. E, gente, eu comecei a ler esse livro, eu falei, o que tá acontecendo? O que fazia muito tempo que eu não li um livro que era tão bom pra mim. Eu acho que tem raros momentos na vida de um leitor onde algumas coisas, algumas situações acontecem que a gente tem. Primeiro, a gente sente que o livro destruiu a nossa vida, que a gente não sabe como viver depois do livro, que a gente vai ficar olhando pro teto em posição fetal na cama, perguntando o que eu faço da minha vida agora sem você, livro que mudou a minha vida. E ao mesmo tempo a gente se sente muito viva ao terminar de ler esse livro, porque a gente sente uma vontade de viver muito grande nesses personagens. São personagens que lutam todo o momento. A Ellie é uma personagem incrível, e não só a Ellie, sabe? A gente tem uma criança nessa história que é muito importante. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu realmente não quero estragar. Tem alguns momentos específicos do livro que ele tem alguns plot twists dentro da história. E aí você fica, eu não acredito, meu Deus do céu, ai Jesus, sabe? Tipo, eu falava com o livro enquanto eu lia, porque é maravilhoso, é muito gostoso de ler, sabe? São momentos que a narrativa, ela vai te dando essas nuances e ela vai te entregando essas coisas, porque você sabe que ela tá prestes a entregar, ela tá prestes a descobrir alguma coisa, ela tá prestes a mostrar alguma coisa pra você, mas quando ela te mostra, parece que ela vem num prato lindo de um banquete pra você, e ela fala, sabe, deguste, tá aqui o que você tava esperando. E você se surpreende. Em muitos momentos, tem algumas coisas que são bem previsíveis na história, pra quem até é leitor de thriller, sabe? Tipo, tem uma situação no livro que eu sabia que ia acontecer. Sabe, tipo assim, quando você tem noção da história, né, que é um assassino, que as vítimas dele eram sempre meninas mais jovens, a forma com que ele sequestra, enfim, como as pessoas ali estão envolvidas, você sabe que vai acontecer uma situação específica com personagens do livro. Mas quando acontece a forma com que a Amy trata disso durante a história, a forma com que a escritora faz aquela reviravolta, pega um fato que seria muito clichê e esperável e ela vira a favor dela, é algo que assim, gente, eu tô tão feliz por ler esse livro. Eu precisava tanto de um livro desse, que eu ficava horas acordada de madrugada lendo. Meu Deus, que livro bom, gente. É só isso. Eu só queria vir aqui pra vocês e falar, leem Garota 11. Vocês vão clicar no link que tá aqui embaixo, vão abrir a Amazon, vão reservar esse livro na pré-venda, porque eu quero simplesmente que vocês leiam e que vocês conheçam a Amy. Porque ela é maravilhosa. Que mulher incrível, tudo que essa mulher escreveu, eu vou ler. Se ela escrever o rótulo do shampoo, eu vou ler o que essa mulher escreveu. O que ela quiser escrever, se ela quiser escrever assim, oi, é o oi que eu vou ficar feliz de ler. Porque ela escreve bem e ela sabe contar uma história. Ela sabe contar uma história misturando mídias e misturando narrativas. Isso é muito legal, porque a gente tá numa época onde as mídias, elas se conversam. A gente tá aqui, tá fazendo live, tá trazendo pra cá, tudo isso é misturado. Não tem hoje em dia como você distanciar tanto as mídias e você falar que literatura não pode ter um podcast ou que, sabe? Então, a mistura que ela faz disso e a forma com que ela integra tudo isso é muito interessante. É claro que a Ellie é uma personagem bem imprudente. E você olha às vezes pra ela e fala assim, como que a polícia tá deixando você fazer isso, minha menina? Como? Minha senhora, respira um pouquinho, isso aqui não parece meio plausível da polícia deixar. Vamos deixar essa mulher fazer o que ela quer. Mas, enfim, são coisas que colaboram pra narrativa e você acaba, sabe, tipo, meio que, ok, tá bom, eu vou aceitar isso aqui.
Mas é um livro que realmente eu dei 5 estrelas porque eu tava... Sim, eu terminei ele com paz no meu coração. Sério, gente, que livro bom. Eu gostei demais da narrativa, eu gosto da Ellie, eu gosto de todos os personagens desse livro. Não tem um personagem deste livro que eu não goste. O assassino, no caso, né? Porque eu espero que você não goste de um psicopata. Mas tudo nele tem uma coisinha especial. E eu acho que Garota 11 merece sua atenção. Então, essa é a minha indicação de hoje. Eu não tô com ele aqui porque, né, não tenho o livro físico ainda. Mas é um livro que eu vou comprar, porque eu quero ele na minha estante. Porque eu gostei muito de ler ele. E ele tem momentos muito legais. Ele tem conversas e narrativas muito interessantes. Mas, além de tudo, ele tem monólogos muito especiais da Ellie contando pra gente quem ela é, a história dela, como ela criou esse podcast e como ela tenta fazer a parte dela pra caçar monstros. E não só monstros, mas mostrar pra gente que esses caras, essas pessoas, são pessoas comuns, são vizinhos, amigos, pais. Então é muito, 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 muito legal a forma com que esse livro apresenta algo que é bem sensível e a forma com que a Amy trata isso, sabe? Porque sempre, desde o início, a Ellie deixa claro no podcast dela que é um podcast sobre as vítimas. E em vários momentos ela se questiona sobre falar sobre isso, sobre a forma com que ela fala na narrativa, né, na situação toda do podcast, no storytelling do podcast, se isso de alguma forma está influenciando ações de pessoas, a forma com que ela se comunica com o público dela pode influenciá-lo de alguma maneira. Então você vê que a produção de conteúdo da Ellie é uma produção de conteúdo responsável. Ela se preocupa com o que ela está transmitindo. Isso é algo que, assim, eu gosto muito na Ellie. Só por isso ela já teria me ganhado, assim, completamente. Porque ela é uma personagem que ela consegue ver além, sabe? E eu acho muito importante essa reviravolta que ela dá no podcast, essa questão que ela levanta, sabe? Como ela se questiona sobre isso e como esse podcast, apesar de ser sobre true crime, apesar de falar sobre assuntos delicados, são sempre a favor da vítima. E elas, né, as vítimas é quem são ressaltadas nesse podcast, elas precisam de atenção e elas são dadas a devida atenção pela Ellie, né, pela nossa apresentadora do podcast ali. E não o psicopata, né, não o assassino. Porque, infelizmente, quando a gente fala muito sobre true crime, às vezes há essa questão desse desligamento, sabe? Dessa questão de você se acostumar com esse assunto e às vezes até essa questão, por exemplo, de quando existem pessoas que admiram essas pessoas que fazem atos horrendos. Então é muito, muito, muito importante a responsabilidade do criador de conteúdo quando ele começa e fala sobre esses assuntos como true crime. Então eu acho que o livro, né, a forma com que a Amy trata, o jeito que a Ellie produz o conteúdo dentro do livro é perfeita pra mim. Eu acho muito importante, ela mostra consequências. Ai, gente, que livro bom, sério. Apenas leiam Garota 11 que vocês, com certeza vão de alguma forma se impressionar com essa leitura. E se você ler e gostar, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber muito, quero conversar com esse livro com alguém, quero falar sobre Garota 11 por aí. Eu vou, assim, levantar a bandeirinha de Garota 11 e falar assim, uhul, Garota 11, vamos lá, todo mundo lê. Porque eu gostei muito, muito, muito desse livro. E bem, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa resenha, que ela tenha aí te convencido a dar uma atençãozinha para a Garota 11 da Amy Slater Clark, lançada aqui no Brasil pela Suma de Letras, disponível já na Amazon com o linkzinho que tá aqui embaixo. E lembrando que esse link ajuda muito a gente, você não gasta mais por isso. Bem, eu sou a Ana, se você quiser me seguir nas outras redes sociais, é @pausa para um café em tudo. Seria muito, muito, muito legal se você clicasse aqui nesse linkzinho vermelho, nesse botão vermelho e seguisse a gente. Isso ajuda muito, muito, é muito importante. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tem outros aqui do lado que você, né, já tá vendo aí há algum tempo e eles são muito especiais. Eles são incríveis, são de true crime também. Na verdade, true crime não, são de thrillers, porque eu não falo sobre true crime aqui nesse canal. Então é isso. A gente se vê. Beijo, até mais.